O Cienge Podcast da Construção está começando para colocar você bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Esse episódio foi gravado durante o Constru Summit 2024, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá! Bom dia, gente. Bom dia. Mais um Constru Summit 2024. Estou aqui com o Volker, estou aqui com o Daniel e o Luiz. Falar um pouquinho de funding para o mercado imobiliário. Afinal de contas, sem dinheiro esse mercado não vive, né? Mercado intensivo em capital. A gente estava lá em cima agora discutindo reforma tributária e funding. A princípio, todo mundo diz que vai haver funding, que esse não é um problema. O problema é como a gente chega lá. Como é que a gente acessa isso? Vou pedir para vocês se apresentarem, cada um fala um pouquinho de si, o que faz, né? E aí depois a gente segue com algumas perguntas mais difíceis para trazer os temas mais delicados aqui, para a gente sempre tenta levar informação, aquela informação um pouquinho mais precisa, para que as pessoas, os clientes Cienge possam se movimentar a poder chegar lá. Volker. Perfeito. Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, todo mundo aqui, obrigado pela presença de todo mundo. Sou Marcelo Volker, sou diretor da VMV Group, a gente é uma consultoria de estruturação de negócios e operações imobiliárias. Estou aqui com o Daniel e com o Luiz Lucas aqui, nossos parceiros, e como o Daniel falou, eu já fui convertido, né? Eu sou um entusiasta do trabalho da B-Side, porque desde que a gente conheceu o trabalho deles, e principalmente eu abri a minha cabeça de sair do formato convencional de funding e tenho conversado muito com os clientes. Então, eu como consultor e nossa empresa é uma empresa que tem participações em estruturação, a gente tem tido muita colaboração da B-Side, que é mostrar para a gente como a gente acessa o mercado de capitais de uma maneira mais fácil que a gente nunca tinha encontrado na Faria Lima. Se quiser fazer um parágrafo antes. Fala você falando agora. Bom, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no Constru Summit, é um baita evento. A gente, assim, fazer um breve preâmbulo da B-Side antes, né? Hoje a gente está com 10 bi sob gestão, né? Majoritariamente carteiras administradas, são, assim, é dinheiro de pessoa física, né? Então, são 1.600 clientes mais ou menos, a gente tem 90 grupos familiares, a menor família ali tem 7 milhões, a maior tem 1,5 bi. Então é bem diversificado os tickets, né? E, assim, há alguns anos atrás, a B-Side ela tinha mais uma posição de alocadora, né? Então a gente alocava muito direto nos veículos de investimento e tudo mais. E a gente começou a entender que os títulos isentos, né, que são os CRIs, né, são os certificados de imobiliários, os CRIs, que fomentam a indústria da construção, fazia sentido a gente também investir direto nas empresas. Não só alocar, a gente continua alocando, mas não só alocar nos fundos imobiliários que estão aí na Faria Lima, né? Então, na hora que a gente fez isso, montou uma área de investment bank, né? E essa área liderada pelo Luiz, e uma relação de vassalagem aqui, eu toco a parte imobiliária, né? E, cara, a gente construiu soluções, né, para, assim, suportando as estruturas de financiamento das empresas. Deixa eu puxar aqui um pouco, complementar o Daniel. Esse é uma área de investment banking, né? Nada mais é do que uma área de bancos de investimento que a gente formatou, que a gente construiu em cima das dores dos empreendedores. Então eu faço isso há 17 anos, o Daniel faz isso há 10 anos, e durante essa jornada a gente viu uma porção de coisas, né? Por que você tem dificuldade do empreendedor médio e pequeno acessar esse tipo de recurso? E aí as dores eram inúmeras, né? O mercado de capitais estava preparado para acessar só empresas de um porte maior, via de regra de capital aberto. Quando você tinha um bom projeto, você não tinha musculatura dos grandes bancos de fornecer uma estruturação de operações menores que 200 milhões de reais. Então, dado essa jornada da nossa vida que a gente foi mapeando tudo aquilo que era dores dos empreendedores,
a gente decidiu fundar um dos primeiros IB 100% dedicado ao mundo de incorporação. Então, os produtos foram construídos de trás para frente. Então, quando a gente olhou para dentro de casa, a gente começou primeiro aculturando os nossos investidores com esse tipo de produto. Será que é melhor dar dinheiro para um projeto, um bom projeto, em termos de comparativo de risco, né? É melhor o meu investidor financiar um bom projeto que tem margem, que tem venda, com uma construtora de primeira linha, etc. Ou ele fazer um financiamento de 15 anos para uma empresa sem nenhum tipo de colateral, mas que momentaneamente ela está muito boa. A gente acredita que a primeira opção ela é mais relevante. Então, uma operação bem estruturada, uma operação independente do porte, a gente aculturou nossos investidores a conseguirem entenderem isso e conseguirem ter esse julgamento de valor entre uma operação convencional e esse tipo de transação. Com isso, a gente criou a demanda dentro de casa. E com a demanda criada, a gente foi formatando os produtos. Bom, agora que eu tenho o investidor que entende esse projeto, quer comprar esse projeto, viu a escala de valor, quais produtos a gente vai construir aqui para atender o incorporador? E como a gente consegue fazer uma transação de 5 milhões de reais até transações de 150 milhões de reais. Então foi um IB preparado para isso. Então a gente nasceu, a gente adora a obra, a gente respira cimento, tijolo, é isso que a gente gosta. Por aí. Olha. Os veículos são sempre os mesmos, né? O veículo financeiro vai ser um CRI, vai ser... Provavelmente vocês usam os veículos que estão em mercado. O que diferencia é quase como... Não vou chamar de linha de produto, mas... É quase que como vocês olham para o problema, né? E hoje, pensando aqui, que tipos de olhares vocês têm hoje, né? Ou seja, que tipo de crédito vocês fazem? Fabrício, a gente faz crédito com garantia eventualmente real, a gente faz um crédito ponte, a gente faz... Se puder dar uma pincelada nos tipos de créditos, esquecendo aqui o veículo em si, né? Que tipo de crédito que vocês estão colocando na mesa para aqueles que procuram vocês? Deixa eu só fazer a introduçãozinha, daí já passo a bola para ti. Você foi perfeito, Fabrício. Então, o CRI, ele financia desde operações simples do mundo de incorporação até transações corporativas. Então, ele de fato é um veículo. Mas quando a gente olha para o CRI, ele serve para financiar toda a cadeia de valor de um projeto imobiliário, desde compra de terreno, confecção de projeto e por aí vai. O que deriva a gente querer fazer ou não as transações é em cima de estudo de viabilidade, que o Daniel vai comentar um pouquinho, o que motiva a gente entrar nos primeiros estágios de um projeto de incorporação, ou a gente entrar no meio ou no final. O que motiva a gente conseguir olhar aquele projeto e falar assim, isso aqui é elegível para ele comprar o terreno, isso aqui é elegível para eu fazer um financiamento da integralidade da obra. Então, a gente desenvolveu toda uma tecnologia para conseguir qualificar aquele projeto, qualificar aquele empreendedor e colocar ele aonde a gente consegue atender via um instrumento de CRI, como você bem disse, olhando toda essa escala de valor do projeto de incorporação. Exatamente isso. Assim, para a gente, o crédito antes ele é uma tese de equity. Então, o crédito ele viabiliza se a concepção do produto, o desenvolvimento do produto ele está adequado. Então, a gente olha uma série de indicadores. Então, por exemplo, terreno mais BDI mais a obra, né? Tem que estar ali em torno de 60% a 65% do VGV. Se está mais, então assim, já está um pouco mais carregado. Então, sim, vai fazer alvenaria estrutural ou estrutura convencional, laje protendida? Qual o custo de obra rasa que isso está pegando dentro do projeto? A eficiência do projeto de fato. Então, antes da gente assim, falar de créditos que são estruturas de financiamento, a gente discute muito a incorporação de fato. A gente brinca o seguinte, né? O empreendedor, ele é um cara aderente a risco, né? Para o cara comprar um terreno, desenvolver um projeto, aprovar o projeto, lançar, ele tem que... Ou ele pega investidores que vão ajudar ele nessa jornada, ou ele vai colocar o seu capital, né? E se não vender bem, é um problema, né? Então, a gente brinca que a gente quer entender a loucura dele pra gente ser o louco 2, né? Então, tinha o louco 1, tem o louco 2, a gente quer ser o louco 2. Então, antes da gente falar de estrutura de financiamento, a gente gosta de entender a contraparte.
Cara, o que você viu aqui para ser tão especial, né? Eu vou dar um exemplo que é muito legal, né? A gente entrou num empreendimento comercial em Primavera do Leste, laje corporativa. Cara, laje corporativa você vai na Faria Lima, olha que loucura. A gente fez em Primavera do Leste. E lá só tem um prédio comercial, e é esse. Mas por quê? Porque a gente entendeu o mercado, a gente entendeu o que o empreendedor ele viu ali e a gente concordou com a assimetria que ele enxergou na região. E a gente foi lá e, puta, esse risco é bom, é um negócio fora da curva, um outlier, a gente consegue dar retornos acima da média para o nosso cliente. E esse é um exemplo legal, né? Porque você tem uma máxima no mercado que, financiar empreendimento comercial é ruim. Então, todo empreendimento comercial que aparece, ninguém olha. E a gente brinca que a gente é pago para mudar de opinião. Então, assim, não tem nada batido em pedra, a gente sempre olha o contexto por trás. Esse é um excelente exemplo. É um projeto que está mais de 70% vendido, não tem 6 meses do lançamento, o projeto está indo super bem. Então, a gente quer mais projetos e a gente quer mudar mais de opinião e acabar com os dogmas do mercado financeiro sobre projetos imobiliários. Antes de continuar o bate-papo, que tal já colocar as dicas desse episódio em prática? Separamos na descrição um relatório gratuito sobre as principais tendências da construção civil em 2025. Ele tem tudo o que você precisa para encarar desafios como a reforma tributária, inteligência artificial e sustentabilidade, da teoria à prática. Isso mesmo, incluímos uma lista detalhada de ações para a sua empresa aplicar em cada uma das tendências. É só clicar no link, acessar o relatório e transformar seus resultados desde já. Quer acessar mais materiais gratuitos? Visite o site do Cienge, www.cienge.com.br. O Volker, vamos puxar aqui uma sardinha interessante nessa conversa, que é assim. A gente sempre que vai conversar de capital, né, a gente aqui do Sul, Florianópolis, e a gente vai para São Paulo, a gente senta lá com os fundos e o fundo já olha, ele já fecha um olho e quase fecha o segundo para ti, né? Eu entendo que grande parte do mercado está concentrado em São Paulo, é um mercado pujante, conhecido, demanda capital, ou seja, tem bastante demanda de capital lá. E a gente viu, nos últimos anos, algumas iniciativas mais regionalizadas de oferta de capital e até alguns veículos, alguns fundos, olhando um pouquinho mais para fora, mas a gente está com muita dificuldade, né? A gente tem discutido bastante que é o seguinte, acho que o Brasil tem, obviamente, um país continental, realidades diferentes, situações diferentes, situações ambientais, regulatórias, tem uma série de detalhes aí. Mas a gente identifica ilhas de prosperidade no Brasil. Sim. Eu sempre brinco assim, cara, existem outras 200 Florianópolis no Brasil, que são cidades que o mercado está aquecido, o preço não cai, tem oferta, pouca oferta e mais demanda, né? Tem processos migratórios importantes acontecendo e tal. Vocês andam de norte a sul, vocês andam pelo Brasil inteiro, né? Não sei se vocês já conversaram sobre isso, né? Como é que a BSide está olhando para o Brasil e não, eventualmente, para uma região específica? Como é que vocês enxergam isso, né? Eu consigo falar. E como é que vocês, perambulando de norte a sul, se vocês conseguem ter essa leitura de ilhas de prosperidade e de outras lajes comerciais, né? Porque às vezes num lugar é uma laje comercial e na outra é um prédio de alto. Ontem eu estava discutindo aqui com o pessoal do Nordeste, né? Que o mercado todo lá pratica de 10 mil reais de preço. E o cara me mostrou o terreno ontem e falou, você tem que lançar isso aqui a 15 mil. E ele falou, cara, tu tá maluco? Eu falei, não, cara, vamos lançar esse negócio aqui a 15 mil reais, cara. Tem mercado para 15 mil reais nesse lugar aqui lá. Ele, tu tá louco? Eu falei, não tô louco não, cara. Tu vai lançar 15 mil, tu vai ganhar dinheiro. Porque o mercado em si, ele às vezes vai criando convenções, né? E como é que a gente rompe essas convenções e como é que a gente mostra isso para o dinheiro? Perfeito. Na verdade, você fez a pergunta que eu queria responder. Eu estava pensando que eu queria falar justamente esse assunto. Há pouco você deu o gancho. Eu acho muito legal, especialmente o trabalho do Daniel, que eu já conheço há um tempo. A introdução que eu queria fazer é o seguinte. A conversa que nós temos aqui, ela é cultural. Muitos amigos e clientes hoje, eu estou convencendo eles de parar de usar capital próprio.
Então, às vezes a gente está achando que a gente está num nível, os nossos Brasis, tem muita gente ainda que ainda nem foi para o banco, não teve experiência com banco. Então eu vejo que a B-Side ela conseguiu quebrar em mim um paradigma de que é o seguinte: na Faria Lima, as grandes construtoras em São Paulo, elas já vivem o mercado financeiro, mas quando a gente vai saindo para o Maranhão, para o interior do Rio Grande do Sul, eu estava, por exemplo, em Passo Fundo, em Bento Gonçalves, a maioria dos construtores ainda usa o capital próprio. Então, o que a gente está falando aqui não são nem dos covenants que eles vão analisar, a gente tá falando do seguinte: é possível sentar com esse fundo, é possível começar com um parceiro. Dá um exemplo, a gente já levou projetos para ser analisados, por exemplo, da B-Side, no Maranhão, em Recife, e que a maioria dos fundos, que a gente conversa, fala assim, cara, fora de São Paulo eu não tenho capacidade de análise, eu já fecho os dois olhos. E a questão toda que eu vejo que é interessante é fácil sentar e conversar com uma empresa de investimentos que consegue abrir uma viabilidade própria, que é o caso que eles têm, e eles batem a viabilidade deles com a nossa. Então, na verdade, o incorporador pequeno, eu até vou falar um incorporador, às vezes, que já lançou 200, 300, 400 milhões, às vezes ele não tem um histórico financeiro ou até um know-how financeiro para chegar num banco, chegar e fazer uma tese de investimento. Por exemplo, teve um cliente nosso que falou assim, eu quero construir um prédio, um mixed use aqui, e ele tinha garantia real, e o terreno era bom, tinha garantia de terreno que já era dele, ele tinha outros patrimônios, ou seja, para ele conseguir crédito era fácil, mas ele tinha medo disso. Então a gente vê que o acesso ao crédito, eu vejo que ele é muito mais culturalmente distante do que tecnicamente, porque a maioria das empresas até acha que é muito difícil ligar para um fundo ou para um family wealth ou alguma empresa de investimentos para que possa assessorá-lo, porque historicamente nenhuma assessorou, porque é realmente muito desafiante. O que eu vejo, eu falo brincando que nos eventos que eu vou, eu falo assim, funding, aí vem os desejos, vários desejos diferentes de incorporadores, só que eles chegam para a gente, eu queria também que o Daniel e o Luiz falassem, a bola chega muito quadrada. Então o cara chega assim e fala, eu tenho esse projeto. Às vezes ele é maravilhoso, às vezes ele é ruim, e o trabalho que a empresa tem para analisar é bem complexo, né? E eu acho que é isso que vocês se diferenciam muito. Bom, assim, exatamente. Quando chega os projetos assim de maneira muito crua e tudo mais, a gente gosta, aí é o que eu falo, a tese de crédito antes ela é de equity. Então tem reuniões em que a gente passa 50 minutos discutindo o conceito. Mas, cara, você está fazendo aqui 3 subsolos, você está carregando uma área construída maior, não precisa tanto de vaga, você tem um terreno um pouco maior, se você mexer um pouco na torre, você consegue fazer um sobressolo, então você melhora a eficiência do projeto, os corredores estão muito largos, melhora a área comum. Então, assim, quando chega muito cru, né? Então, como a gente olha muita coisa, esse ano deve ter, acho que 530 projetos já passaram lá na B-Side só esse ano. Então a gente olha muito projeto, a gente vê muito conceito, de todo jeito. Então o cara se inspira em Londres, em Notting Hill. Aí a gente, legal. Aí tem outro que se inspira em outro lugar. Então tem muita troca de informação. Eu não sou arquiteto, mas a gente acaba aqui vê, entende, né? Então a gente consegue avaliar e dar uma opinião. Cara, o crédito, acho que o crédito nem é o seu ponto agora. Eu acho que você tem que olhar primeiro o produto. Eu acho que aqui você tem que mexer um pouco nisso. Talvez aqui uma NR, um não residencial, caiba melhor com o residencial. Só residencial talvez fique muita área privativa e, cara, você não tem, às vezes, uma área ativa de convivência ali no empreendimento. Então, é nesse tipo de linha que a gente gosta de entrar, né? Então, isso tudo congruindo, o conceito do produto é bom, ou seja, a gente acredita naquela tese, a tese fica boa. Aí a gente começa a falar de crédito, que é onde o Luiz navega muito bem. Exatamente, eu acho que eu costumo dizer que a gente é mais psicólogo do incorporador do que o financista aqui, né? Porque o incorporador, ele se apaixonou por aquele projeto, e a nossa função é tentar quantificar o quanto que tem de paixão mesmo e o quanto que deriva de rentabilidade. Mas os dois mortes nossos aqui, quando a gente avalia um projeto, é venda e rentabilidade.
Só os dois. Venda e rentabilidade. Independente de onde está localizado o projeto, independente quanto se o empreendedor é médio, pequeno ou grande, é venda e rentabilidade que a gente olha. Pergunta, cara, qual é o tempo ótimo que o dinheiro fica exposto no caso de vocês? Vocês têm um tempo ótimo, tipo assim, cara, a gente tem um limite de data para sair, ou tem um limite mínimo de tempo para ficar, tem um cheque mínimo, um cheque máximo, o que vocês estão... Pelo que eu vi, vocês têm projetos bem elásticos aí, mas via de regra todo mundo tem aí uma regrinha de ouro. Se alguém for procurar vocês, com que lead times ele pode contar? Fabrício, essa daqui acho que é a cereja do bolo aqui da Upside, né? Nosso modelo é carteira administrada. Isso significa o quê? As finanças de diversas pessoas físicas estão com a gente. Então a gente não tem momento bom de emprestar é agora, momento ruim, putz, estou com pouca liquidez aqui no meu fundo. Isso para a gente não existe, porque a gente está olhando 100% do patrimônio da pessoa física. Então fazer uma transação que tem uma duração de 1, 2 anos, para mim não é um problema. Fazer uma transação que dure 3, 4, 5 anos, dependendo do projeto, também não, porque dentro da nossa escala de clientes, eu tenho aquele cliente que está com uma liquidez imediata, que ele tem uma restrição um pouco maior a prazo, e eu tenho também o cliente que quer ficar mais para longo prazo. Então, pelo nosso modelo de negócio, a gente consegue abraçar todos esses projetos, seja ele projeto mais avançado ou esse projeto mais no comecinho. Pergunta geral para vocês que estão aí remando nesse mercado há mais tempo. Vocês conseguem identificar, e cada um pode dar sua opinião aqui, fica à vontade. Vocês conseguem identificar algum grau de amadurecimento de gestão e de desenvolvimento de projeto nos últimos 10 anos no mercado imobiliário? Vocês conseguem tangenciar isso, empresas mais estruturadas, com projetos melhores? Não sei, coisa ruim vai ter, sempre teve e vai continuar tendo, tá, gente? Mas se vocês conseguem identificar assim, cara, no geral, a gente tem acessado coisas melhores do que a gente acessava, do ponto de vista de informação, de estruturação, de organização. Olha, eu vou te falar o seguinte, você tem o mercado imobiliário, de maneira geral, ele vem se industrializando muito, principalmente as grandes construtoras. Então, para você conseguir um market share maior, quando você é menor, você tem que inovar. Então, assim, a gente vem vendo, isso é claro, que o conceito dos produtos ele vem melhorando muito para tentar trazer mais valor agregado. Os produtos eles estão mais na linha de experiência do usuário, a experiência de morar do que de fato morar naquele local, né? É óbvio que localização é o preponderante, é inegável isso, mas a experiência de você morar, ela fala mais alto. E essa experiência, ela se retrata, a gente consegue ver isso e como isso se materializa em retorno, né? Projetos que têm mais valor agregado, eles tendem a ter retornos melhores, a vender mais, a ter mais aderência, a pegar mais o valor do metro quadrado, subir. Então, assim, esse processo de inovação, a gente vê claramente isso impactar positivamente para a contraparte, né? E também para a gente, porque fica um negócio com mais garantia. Eu que sou um pouquinho mais velho, né? 10 anos fazendo isso, 17 anos fazendo isso, mas a diferença do 10 anos para cá na qualidade de informação, eu acho que 10 anos olhando há 10 anos, era 90% dos casos eu tinha um empreendedor, um sonho e uma matrícula. Era isso que chegava. E em cima disso, ver o que dá para financiar aí. Hoje eu acho que a grande maioria dos leads que a gente recebe são leads qualificados, por um bom estudo de viabilidade, por os números bem adequados. Dificilmente, quando a gente vai fazer a auditoria no projeto, a gente vê muita disparidade. Então eu vejo mesmo o pequeno empreendedor fazendo conta, pensando muito mais do que pensava antes e agindo muito menos na emoção e muito mais na razão. A gente tem empresários que, assim, a gente tem essa, de novo, toda a tese de crédito, antes ela é de equity. Empresário, e a gente é o escritório de família, né?
Então, a gente tem, aliás, os caras têm recursos sendo geridos pela gente e tem esses negócios que ele quer fomentar. Então, a gente troca muito essa ideia, né? De uma contraparte. Então, essa preocupação latente com governança, com conceito, com tudo, faz com que a gente, sim, construa estruturas de financiamento que sejam vantajosas. Eu só queria adicionar nesse ponto algo que eu acho que equilibra esse comentário sobre o produto, que até o motivo de várias conversas nossas é que a gente vê um avanço muito grande com relação à concepção de produto, só que a gente ainda tem um ponto que a gente vê que é muito diferentemente, até continuando, sobre vários lugares do país, que é a preocupação com a liquidez daquele mercado. Então, comumente chegam projetos, ótimos projetos para nós, mas que o empreendedor não dedicou o mesmo tempo em analisar a capacidade de absorção do mercado. Então, acho que a gente tem que sempre analisar qual que é a capacidade, que eu já sei que a Upside vê isso, também a gente pode ser o melhor produto no mundo, mas se ele não tiver num lugar que consegue absorver aquele produto, ele não vai gerar liquidez, ele não vai gerar aquele rendimento que a gente está esperando. Mas eu vou te falar, assim, a gente está falando tudo isso porque o empresário, geralmente, quando o projeto é bom, ele acessa o plano empresário, ele consegue o crédito mais abundante e tudo mais. E a gente gosta de operar exatamente na lacuna do cliente. Então, por exemplo, Daniel, vou pegar o plano empresário, eu preciso de você. Tudo bem, vou te garantir. Vencemos a etapa do projeto. Vou garantir que o projeto vai ser concluído. É 100 milhões a obra, vamos garantir que seja concluído. Então, cara, você vai precisar do plano empresário? Fica assim, até você chegar lá. Não tem problema. A gente convive com o plano empresário tranquilamente. Então, Daniel, preciso fazer a curva A do empreendimento. Os elevadores passaram 12 meses pagando, aí no 13º, 8 meses para chegar. Tu precisa pagar à vista. O dinheiro que você me der, o desconto que você me der, eu já pago os teus juros. Tá pago os juros já. E do desconto você leva, eu vou ganhar eficiência no canteiro. A gente consegue ter essa flexibilidade. Não é um ou outro, né? É um E. Exato. Então, assim, a gente está falando de tudo isso para congruir nisso, entendeu? Então, é mais ou menos na nossa cabeça. Operar dentro da cadeia de valor da incorporação imobiliária. Excelente, gente. Disseram pra gente que o nosso tempo aqui estourou. Obrigado, pessoal da Upside, por ter participado do Construção Summit 2024. Esperamos revê-los aqui no ano que vem. O Volker está mais enredado no nosso, se esbarrando aqui pelos eventos do Cienge, CV e Companhia Limitada. Obrigado por estar aqui, obrigado por enriquecer o evento. Nossos ouvintes, por favor, se precisarem de dinheiro, procurem a Upside, né? E organizem a vida de vocês com a VMV antes, para não chegar lá e não conseguir acessar por falta de estruturação. Eu fico muito feliz, né, de ver isso, porque, cara, esse é um trabalho que a gente começou lá atrás, de tentar fomentar mais atores de crédito. E, por outro lado, também fomentar que os nossos clientes se organizem um pouco mais para poder acessar o crédito, né? Não adianta chegar lá com uma matrícula, um sonho, né, e um desejo que, realmente fica difícil. Até dá, mas vai custar mais caro, né? Então, gente, muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Convido a todos a continuar acompanhando as nossas redes sociais, acompanhar a Cienge, Construção Summit e os nossos parceiros. E 2025 a gente espera ver todos aqui de volta. Grande abraço para vocês. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Deus te agradeço. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você semana que vem em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais.